Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nas duas redes, no Facebook, no Instagram. Então, vou pedindo a vocês para terem um pouquinho de paciência com esse momento novo aqui que eu comecei a transmitir as lives pelos dois canais. Olá, Carla, Fabiana, Su. Vou olhar um pouquinho para cada canal. Áurea, Selma, Kellen, Eduarda, Zenaide, tudo bem? Cristina, Elisete, Edinalva, tudo bem com vocês, gente? Mais um domingo às 18, nosso domingo de lives sobre codependência, sobre dependência afetiva. Boa noite a todos, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, nesse domingo de sol, de calor. E vocês continuam voltando, né? Então, assim, estou fazendo a transmissão pelas duas redes, então estou no Facebook, onde a gente já vem fazendo já há algum tempo, e também iniciando agora no Instagram, desde a semana passada. Então, em alguns momentos, vocês vão me ver olhando para lá e para cá para poder dar conta das duas redes, né? Mas estou falando com todos em particular também. Bom, para quem não me conhece, para quem está vindo pela primeira vez, meu nome é Romina Miranda, sou terapeuta de família e casal, especialista na área de codependência, pesquisadora na área de familiares de dependentes de substâncias psicoativas. Agora, mais recentemente, estudando de uma forma mais aprofundada, inclusive para o meu mestrado, a questão da dependência afetiva. Então, estamos já desde o início do isolamento social, desde março, fazendo essas lives aqui pelo Facebook inicialmente, mas sempre aos domingos às 18 horas, né? Todos os domingos trazendo um tema relacionado à codependência sob diversos aspectos. Aqui no Facebook vocês encontram o arquivo de todas as lives desde o início. No Instagram desde a semana passada, que foi quando nós iniciamos aqui a fazer essas lives individuais, além das que eu já fazia com convidados, né? Então, quem quiser acessar outras lives, quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho, tá tudo registrado aqui. Boa noite, Júlia, maratonando Romina Miranda. Eu acho muito engraçado isso que vocês inventaram, meninas, mas eu imagino que seja isso mesmo, porque nós estivemos juntas, Giovana, Júlia, Maria Edna, várias meninas que estão aqui, estivemos juntas ontem de manhã no Projeto Laços, ontem à tarde no estudo do livro, ontem à noite no Amor Exigente para Cônjuges e agora aqui aos domingos também nas lives. Então elas escrevem Maratona Romina Miranda e até brinquei ontem, tomara que essa maratona emagreça a gente também, né? Então vamos lá. Bom, para quem não sabe ainda, está vindo pela primeira vez, como é que nós costumamos fazer? Eu inicio com o tema, nós ficamos os primeiros 40 minutos aí, 30, 40 minutos conversando sobre o tema proposto, e depois eu abro o segundo tempinho para as perguntas, para olhar os comentários, para tirar as dúvidas de vocês. Então, é assim que a gente tem feito. Importante lembrar que os temas que eu abordo, eles estão sempre relacionados à codependência e à dependência afetiva. Obrigada, meninas. Você está linda, encantadora, carismática. É muito bom ler o que vocês escrevem. Pena que eu não posso ficar lendo todas aqui, senão a gente acaba perdendo o tempo da nossa live. Mas eu agradeço muito por tudo que vocês escrevem sempre, como vocês se manifestam, né? Que vem do Brasil todo, a Odete de Joinville, Sônia de Recife, Holândia, né? Tem gente do Brasil todo aqui, às vezes até de fora também.
Mas vamos lá, então o tema abordado sempre é a codependência ou a dependência afetiva, ou seja, observando os aspectos familiares relacionados à dependência química ou a outras dependências, sempre sob o prisma do codependente ou do dependente afetivo, né? As lives não são focadas especificamente no dependente químico, mas são enfocadas nos parceiros, nos familiares, nas pessoas que convivem com dependentes químicos e não só com dependentes químicos, mas pessoas. Obrigada, Silma. Pessoas que estão, na verdade, convivendo com dependentes, sejam eles químicos, não químicos, compulsivos, pessoas com comportamentos inadequados, pessoas que, na verdade, vivenciam dificuldades em seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos afetivos e que encontram aqui na nossa fala sobre codependência. Que bom, gente. Encontram ressonância, né? Ou seja, ouvem a live, depois se expressam, contam para mim que estão gostando, que estão tendo despertares, que estão melhorando, que é muito importante a live do domingo. Obrigada, Rafaela. Gente, vocês são demais. E qual que é a ideia, né? Que nós possamos, então, iniciar pela codependência. Então, se alguém está aqui e não sabe o que é codependência, só para a gente retomar o conteúdo principal, que eu me lembro que na semana passada alguém perguntou, né, ou falou, fala um pouquinho mais sobre a codependência, porque tem vindo também pessoas que não necessariamente já sabem o que é a codependência, mas podem aqui, por meio da nossa live, entrar em contato com essa realidade como um dia nós entramos, né? Bom, a codependência, em princípio, é o transtorno que afeta os familiares de usuários de substâncias psicoativas. Então, todas as pessoas que convivem com um dependente químico, elas têm a vivência da codependência. Mas, porém, não somente essas pessoas. As pessoas que vivenciaram situações opressoras, hostis na infância e que, de alguma maneira, tiveram que criar uma máscara, como nós falamos, ou um perfil que se distanciou de si mesmo para poder criar uma máscara ou uma armadura ou um personagem para poder viver bem e crescer de uma forma, uma tentativa de crescer de uma forma funcional, essas pessoas têm traços codependentes. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre codependência, eu tenho um e-book gratuito que vocês podem baixar, que ele fica no link o que é codependência.com.br, ele é gratuito. Também tem, eu acho que a maioria de vocês já conhecem, o meu livro, Até que a Droga nos Separe, um olhar sobre a codependência, né? O livro traz conceitos de codependência e também nós temos o nosso guia prático, que tem dado o que falar esse guia, né, meninas? Não está aqui o guia, mas o guia é, na verdade, o nosso instrumento dos nossos grupos que nós realizamos todos os sábados, desculpem, a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias nós nos reunimos para discutir as questões do guia, né? O guia tem sido nosso orientador nos estudos de codependência. E quantas descobertas nós temos tido nos nossos sábados sobre os nossos sentimentos codependentes, sobre um grupo de autoconhecimento, né? Até brincamos ontem no grupo. Nós estamos aqui, nós esquecemos do outro, né? Um movimento tão natural para o codependente, mas quando nós estamos focadas em nós, no grupo, a gente esquece do outro e foca em nós, que é aquilo que nós precisamos. Fora isso, vocês sabem que eu estou também como coordenadora nacional do grupo de cônjuges, então todas as sábados às 18 horas nós temos o grupo de amor exigente de cônjuges que eu coordeno. Obrigada. Colocando meu site também, a Regiane, o site onde as pessoas podem adquirir o livro, adquirir o guia. Tem também o que é codependência.com.br, que é onde as pessoas podem baixar gratuitamente o livro,
o que é codependência, tá? Se puder colocar, eu te agradeço. E além disso, nós temos o projeto Laços, né, que é um projeto que está acontecendo todos os sábados pela manhã. O projeto Laços é focado em codependência conjugal. Nós fizemos ontem a 6ª aula, temos agora a 7ª e 8ª para finalizar essa primeira turma, que eu sou suspeita para falar, mas aqui tem várias alunas que podem não me deixar mentir, o quanto esse curso tem ajudado no nosso crescimento em relação à questão da codependência. Não, Daniela, pelo YouTube não, por enquanto são só essas redes. Aos poucos eu vou chegando lá, né, para dar conta de todas as redes e todas as perguntas. E hoje também no final da live eu vou contar para vocês uma novidade, um novo projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas de uma outra maneira, mas vamos agora focar aqui então no nosso tema. Então eu disse para vocês que ainda não sabem o que é codependência, e ao longo da live, de acordo com aquilo que a gente vai conversando, vocês vão poder entender melhor esse conceito e principalmente as questões que a ele se relacionam. Hoje nós vamos falar especificamente, como vocês viram no postzinho, quem está aqui porque viu o post, nós vamos falar sobre autossabotagem. Nós trabalhamos esse tema ontem dentro do nosso curso, né, do nosso projeto Laços, e ele ficou muito claro para mim, né, que eu precisava trazer também esse tema para o nosso público em geral, nosso público que não está necessariamente no nosso grupo de estudos, nem no nosso projeto Laços, mas que é um tema de tamanha relevância para a questão da codependência que nós precisamos olhar para ele, né? A autossabotagem, como todos sabem, é aquela dificuldade que nós temos de manter as coisas que são boas para a gente. Então, nós estamos começando a alcançar nossos objetivos, sejam eles físicos, psíquicos, emocionais, profissionais, acadêmicos, e de alguma maneira nós boicotamos essa realização. Ou seja, fazemos um boicote a nós mesmos, né? Isso acontece só em codependência? Não. Isso acontece com os dependentes químicos e acontece, na verdade, com a maior parte das pessoas. Porém, em dependência ou em codependência, a autossabotagem ela ganha uma ênfase maior porque ela faz parte de um comportamento compulsivo de ambos, né? Então, no nosso caso aqui específico da codependência, eu vou trazer para vocês alguns termos para a gente poder ir aos poucos conceituando, mas vamos começar falando a respeito da identificação arcaica. O que é a identificação arcaica? Nós já falamos aqui a respeito de lealdade familiar, né? Então, quem nunca ouviu, quem nunca assistiu essa live, eu aconselho assistir. Acho que foi uma das lives que as pessoas mais trouxeram retorno a respeito de insights, de auto-observações que obtiveram por meio dessa live. Então, acho bem bacana vocês assistirem a live Lealdade Familiar. A lealdade familiar está relacionada com a identificação arcaica, mas nós vamos falar hoje mais especificamente da identificação arcaica, que seria o quê? Nós tínhamos pais que eram nossos modelos parentais, né, como todos são, pai ou mãe, porém, alguns comportamentos desses pais não eram funcionais, e de alguma maneira, nós, quando crianças, olhávamos para aquele comportamento, julgando que aquela era a forma correta de viver. Afinal, foram os nossos pais que nos modelaram em termos de comportamento. Então, nós achávamos que o pai alcoólatra, a mãe abusiva, o pai sem afetividade, a mãe hostil, o abuso, a violência, nós achávamos que isso era natural e crescemos achando que isso é natural. Na adolescência, muitos de nós percebemos que aquilo não era natural. Quando começamos a entrar em contato com a ambiência externa, que é o que acontece no processo da adolescência,
quando nós temos ali a principal função da adolescência, uma delas, o desvincular da família de origem e começar a vincular com o ambiente externo, sejam com os amigos ou com outros modelos, nós percebemos que aqueles comportamentos abusivos ou disfuncionais da nossa família não eram adequados, não eram naturais e que talvez não fossem a melhor forma de viver, de se relacionar. E de alguma maneira nós nos rebelamos contra isso. Quando nós tínhamos então essa vivência e porventura os nossos pais eram controladores, eram punitivos, quando nós resolvemos rebelar-nos contra esse comportamento, esses pais começaram a nos rejeitar de alguma forma. Para nós, o sentimento era de rejeição. Ou seja, nós sentíamos que não éramos amados se fôssemos nós mesmos. Se nós revelássemos a nossa dificuldade em aderir àquele comportamento ou dar a manutenção daquele comportamento, nós éramos rejeitados, nós não éramos aceitos. Então, o que nós fizemos? Nós aceitamos aquela maneira de se comportar, reproduzimos aquela maneira de se comportar como uma forma de sermos aceitos pela nossa família, como uma forma de sermos amados. Afinal, qual é o principal medo? O medo de não pertencer, o medo de não ser amado, o medo de perder, né? O medo da perda. Então, para que nós não passássemos por essas dores, nós então resolvemos reproduzir esses comportamentos. E assim nós crescemos, reproduzindo os comportamentos dos nossos pais, mesmo que esses comportamentos não fossem aqueles que nós gostaríamos de efetivamente reproduzir. Muito bem. Quando nós começamos a vivenciar relacionamentos, e aí eu inicio com a questão do relacionamento conjugal ou afetivo, ou um relacionamento com o outro no sentido afetivo, o cônjuge, o namorado, o noivo, enfim, o parceiro afetivo, nós trazemos esse modelo que nós estamos reeditando na nossa vida para essa relação. Porém, muitas vezes nós não sabemos disso de forma consciente, nós apenas estamos reeditando esses comportamentos. Com qual finalidade inconsciente? Justamente de agora que não deu certo lá na minha família de origem, eu não consegui modificar o meu pai, eu não consegui modificar a minha mãe, eu não consegui modificar o comportamento deles, eu não consegui receber deles o que eu esperava, amor, atenção, afetividade, cuidados. Agora, então, eu vou projetar em outra pessoa, ou eu vou transferir para esse meu parceiro conjugal a minha necessidade que não foi satisfeita lá na infância. Ok, até aí acho que vocês vêm ouvindo isso durante as lives, seja nas lives de dependência afetiva, sejam nas lives de... tá pausado aqui no Instagram. Sejam nas lives de dependência afetiva, nas lives de codependência, sejam nas lives que a gente tem feito especialmente sobre as feridas da infância. Deu uma paradinha aqui, né, no Insta, mas já voltou. Vocês já têm ouvido mais ou menos essa história, né? Eu tenho trazido para vocês essa história que, na verdade, é a história de muitos de nós. O que acontece? Nós vamos, então, reproduzir esse comportamento na nossa família atual, não só no nosso relacionamento conjugal, mas em todas as outras esferas. Nós não vamos aqui hoje abrir o tema para repetição no trabalho, repetição com os colegas, repetição com a família como um todo, ou até repetição com os filhos. Vamos focar hoje nas repetições de relacionamentos afetivos e na repetição que nós fazemos conosco para então chegarmos no comportamento de autossabotagem.
Então, temos essa tendência a repetir esses padrões na nossa família conjugal e muitas vezes, né, inclusive eu acho que a maior parte das pessoas, quando iniciam um trabalho terapêutico, as esposas que eu atendo com maior frequência, ou as esposas que estão no grupo de cônjuges ou nos grupos de estudos do livro, trazem essa grande dificuldade entre querer se libertar, mas não entender por que está preso a esse padrão. Quando nós atingimos essa consciência de que nós estamos presos, na verdade, à nossa identificação arcaica, que é a identificação com os modelos parentais, nós já trazemos parte da liberação do processo de autossabotagem. Parte. Digamos que a primeira parte, a conscientização. A segunda parte é a origem. Quando a gente detecta que existe um comportamento de autossabotagem, que ele está relacionado com a questão da identificação arcaica, ou com a identificação dos modelos parentais, e aí a gente começa a entender qual é a origem desse comportamento. Quando nós temos comportamentos com os nossos cônjuges que parecem não condizer com a nossa idade, não condizer com a nossa idade atual, que nós temos comportamentos infantilizados para muitas vezes querer atingir os nossos objetivos, nós podemos imaginar que estamos vivendo uma reprodução da nossa criança, quando na infância também queria chamar atenção para si, para obter amor, carinho, afeto, cuidado, e agora nessa projeção a gente vem fazendo a mesma coisa, só que com o cônjuge. E aí eu ouço diversas vezes, né, algumas pessoas dizendo: eu fui tão infantil, eu fechei a cara, eu não falo o que eu quero, eu faço bico, eu brigo e depois eu fico brava, eu fico arrependida, eu faço algo que eu não deveria fazer. E quando elas percebem que aquilo é uma reprodução de um comportamento para atingir esse ideal infantil, fica mais claro, mais consciente e fica possível, então, entender de onde vem a origem desse comportamento. E aí nós temos aí alguns passos já dados em relação ao processo de eliminação da autossabotagem. Muito bem. Fora isso, nós temos também dentro desse contexto as pessoas que viveram a questão do cuidado com o outro desde a infância, e aí vamos falar um pouquinho daqueles conteúdos que eu sempre trago para vocês sobre sistema familiar. Então, nós temos lá o nosso sistema conjugal, nosso sistema parental e nosso sistema filial, que são 3 sistemas diferentes que fazem parte do grande sistema familiar. Vocês já devem ter ouvido, quem não ouviu nas minhas lives que eu falo isso sempre sobre sistema familiar, pode ouvir outras lives que vocês vão encontrar esses conteúdos. O sistema filial, ele está muito abaixo. Oi, Vitória! Que bom, tudo bem? Ele está abaixo, na verdade, na linha da hierarquia da parentalidade e da conjugalidade. Ou seja, o sistema filial é aquele sistema que precisa viver a sua infância, que precisa viver a sua adolescência, enquanto os pais precisam viver o seu papel de pais, enquanto os cônjuges viver os seus papéis de cônjuges. Essa é a questão. Porém, em muitas situações, talvez faça parte da vida de vocês também, Vitória. Saudade de você. Essa vivência de, em algum momento da vida, terem assumido papéis que não são de vocês. A minha mãe ficou adoecida e eu tive que cuidar dos meus irmãos. O meu pai era dependente químico, saiu de casa, minha mãe tinha que trabalhar e eu tive que assumir certas responsabilidades. Meu pai adoeceu e quem cuidava dele sou eu, porque a minha mãe estava em outra situação emocional. Enfim, diversas. Oi, Sandra, tudo bem? Diversas situações em que nós vivenciamos, ou que vocês vivenciaram, inversões de papéis, onde, enquanto vocês deveriam estar vivendo a infância ou adolescência em vocês, de vocês. Boa tarde, como faz o curso, Juan? Quero aprender. Oh, obrigada, já já vou falar sobre o curso. Já já vou conversar com vocês, tá? É que por enquanto eu não consigo olhar todo mundo, viu? Mas vamos lá.
Mas eu tenho as minhas assistentes aqui que vão respondendo, viu? Gente, vocês são demais. Ai, ai. Logo, logo vamos formar uma grande rede, né, de codependência, levando. Beijo, Sandra. Beijo, Áurea, querida. Obrigada, viu, gente? Então, vamos lá. Voltando. E aí vocês viveram situações diferentes na infância, onde vocês tiveram que cumprir papéis parentais. Isso chama-se inversões de papéis. E aí o que que acontece? Nós crescemos com um senso de autorresponsabilidade, de responsabilidade, não auto, desculpem, um senso de responsabilidade exacerbado, beijos, Áurea, e com isso nós crescemos com duas questões muito relevantes, né? A nossa compulsão a o que nós chamamos de salvamento, que é o perfil mais conhecido do codependente, que tem a necessidade de salvar alguém para se sentir amado, isso vocês já sabem, e também com a necessidade de vivermos penitências. Porque, na verdade, para nós foi uma penitência ter cuidado dos nossos entes menores ou dos nossos pais, porque aquilo não é natural da nossa idade, não foi natural para a nossa idade, para a nossa infância ou para a nossa adolescência. Então, para nós, foi como se fosse uma penitência. Eu deixo de viver a minha vida para cuidar do outro. Enquanto outras crianças ou adolescentes estão vivenciando os seus momentos, eu estou cuidando do meu pai ou da minha mãe. Então, isso é uma penitência. Então, crescemos com esses dois focos: salvamento e penitência. Eu preciso salvar o outro para eu poder me sentir amada. Eu não consegui salvar as minhas relações familiares na infância, meu pai, minha mãe, não consegui salvar o ideal que eu tinha de pai e mãe para cuidar de mim. Então agora eu transfiro esse ideal para a pessoa com qual eu estou, só que essa pessoa necessita ser salva. Então qual é a minha tendência? Me relacionar com pessoas, sejam homens ou mulheres, que de alguma maneira expressem essa necessidade de cuidados. Por isso nós ouvimos as mulheres que são codependentes ou que sofreram essas questões na infância dizerem: eu vivi vários relacionamentos com dependentes químicos durante a minha vida. Eu vivi um e o outro, e o outro, e o outro. Uma hora era dependente de álcool, outra era de droga, outra era compulsivo sexual, outra era comportamento inadequado. Por quê? Porque o perfil de pessoa que eu encontro e desejo me relacionar é alguém fragilizado, que parece precisar de cuidados. Como eu não consegui salvá-la na infância e não consegui cuidá-la na infância, eu vou reeditar essa relação agora para eu tentar fazer dar certo. Porém, nós não nos casamos para sermos filhas ou mães dos nossos cônjuges, ou não nos relacionamos para ser filhas ou mães dos nossos cônjuges. E aí que entram as disfunções conjugais, que acabam levando a todos a um grande sofrimento e deixando as pessoas nessa situação de quererem se libertar de um relacionamento opressivo, ou quererem modificar aquela relação e não conseguirem. Isso sobre salvamento. Sobre penitência, é justamente isso. Eu não estou feliz no meu relacionamento, eu estou sendo abusada verbalmente, fisicamente, sexualmente, psicologicamente, financeiramente, e ainda assim eu persisto na tentativa de fazer isso dar certo. Porque eu ainda tenho a necessidade de salvar essa relação e eu ainda tenho eu sou compelida à penitência, porque eu fui habituada lá na infância a ser penitenciada para conseguir as coisas, para conseguir amor, para conseguir atenção, para conseguir ser pertencente ao meu sistema familiar. E o que mais nós queremos é ser pertencentes e sermos amadas. Não queremos perder o amor e não queremos deixar de pertencer à nossa família. E o terceiro ponto, que é importante a gente falar sobre autossabotagem, é o que Freud chamava de compulsão pela repetição.
O que é a compulsão pela repetição? É justamente o que embasa a questão do comportamento de autossabotagem, né? Nós criamos uma série de justificativas, de racionalizações, para poder justificar quando nós vamos deixar de fazer aquilo que é importante para nós, ou que nos leva para diante, num processo de culpa e de não merecimento. Então eu me sinto culpada, por quê? Porque as coisas para o meu pai, as coisas para minha mãe, as coisas nessa minha família de origem não deram certo. Então eu me sinto culpada se der certo para mim. E aí entra o conceito da lealdade familiar. Então, para ser leal à minha família, eu continuo reproduzindo padrões inadequados, mesmo que isto custe o meu próprio sucesso. Sucesso financeiro, profissional, conjugal, familiar, seja ele qual for. E por outro lado, além da questão da culpa, tem essa outra questão que embasa também, que é a questão do não merecimento. Eu não me sinto merecedora de ter uma vida boa, porque os meus padrões parentais, eu fui habituada, me é familiar, observar padrões parentais que não qualificam o meu merecimento. Quando eu tentei me libertar desses padrões, talvez na adolescência, eu não recebi amor. Então, eu não mereço esse bom padrão, né? E aí eu convido vocês a fazer esse exercício, né? Vocês têm culpa de quê em relação à família de vocês? Vocês têm medo de quê em relação a se desprenderem dos padrões familiares e formarem uma personalidade, uma família diferente? Vocês têm receio de quê ao se sentirem não merecedores das coisas? Do que vocês acham que vocês não são e do que são merecedores? Porque é justamente nesse entrave que a gente começa a sabotar, a se auto-sabotar. Então, na compulsão por repetir aquele padrão da infância, por mais que eu esteja caminhando em relação ao novo, eu sou compelida a voltar para a repetição do meu padrão da infância. E o meu padrão da infância não era de saúde emocional, não era de realização, não era de merecimento. Então, eu estou indo bem, mas o meu inconsciente me lembra de que eu não mereço ir bem. Então, eu me saboto. E aí acontece o processo da autossabotagem, que está presente quando a gente se propõe a fazer uma dieta, por exemplo, e a gente começa a perceber que está perdendo peso, a gente volta a comer. Porque eu estou entrando próximo do meu ideal, daquilo que eu sonhei, mas eu não mereço. Então, eu retorno. Eu estou conseguindo melhorar o meu relacionamento afetivo, mas aí eu começo a me sentir mal com aquilo. Inclusive, nós tivemos ontem no grupo de cônjuge de AE algumas manifestações de esposas que são extremamente honestas ao dizerem que sentem dificuldade em lidar com a recuperação dos seus familiares. Por que isso acontece? Parece tão absurdo e tão disfuncional. Eu sempre sonhei que ele entrasse em recuperação. E aí, quando ele entra em recuperação, eu me sinto mal com isso? Sim, porque é um processo de autossabotagem. Se eu não mereço ser feliz e estou prestes a ser feliz, porque o meu ente está evoluindo emocionalmente, o meu processo inconsciente de autossabotagem me leva, então, a querer retroceder. E o que eu puder fazer para sabotar o tratamento dele e sabotar o meu tratamento, eu vou fazer de uma maneira inconsciente. Por outro lado, outras formas de sabotagem em relação aos meus filhos. Então, eu tenho a vontade de me dar bem com os meus filhos, eu tenho a vontade de ter um relacionamento funcional, eu tenho trabalhado processos que têm evoluído com os meus filhos. E, de repente, não percebendo como, a crise se instala novamente por uma má colocação, por uma disfunção na comunicação, por um comportamento inadequado. Por quê? Autossabotagem. Eu estou rumo àquilo que eu desejo, mas o meu automerecimento ou a minha culpa fala mais alto. Então eu volto para o meu padrão familiar,
que é muitas vezes aquele da infância, da adolescência e que vem sendo vivenciado na fase adulta. Bom, isso é um panorama muito breve da autossabotagem, né? Para que nossas lives, elas são lives breves, que na verdade têm o objetivo apenas de criar alguns insights em vocês, para que daqui vocês possam buscar formas de se conhecerem mais e de melhorarem a qualidade de vida de vocês. Então, eu trago um pequeno conteúdo correlato para que vocês deem continuidade caso isso faça sentido para vocês. Agora, para fechar essa questão que a gente estava falando sobre como trabalhar a questão da autossabotagem ou como evitar esses padrões, nós temos aí alguns passos. E o primeiro e segundo deles eu já falei para vocês. O primeiro é a consciência de que eu me saboto. Muitas vezes nós vivemos anos e anos sem ter essa consciência. Eu nem sei o que está acontecendo. Só sei que dá tudo errado, eu não sei porquê, e não deu certo, e eu parei, e eu procrastino, e eu começo e eu não termino, e tudo que eu tento não dá certo. Esse é o discurso, sempre na situação da vítima. Quando eu crio essa consciência, eu começo então a avaliar a origem desse comportamento e buscar essas respostas. Eu posso buscar como? Na terapia, posso buscar na escrita terapêutica, posso buscar num grupo de apoio, posso buscar no autoconhecimento, posso buscar nos livros que falam sobre o tema, cada um da maneira que lhe é possível, né? E aí, depois que eu descubro quais são as origens daquele comportamento, quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, quando eu vou buscar os meus padrões familiares, os meus modelos parentais, de que maneira aquilo afeta a minha relação conjugal, as minhas relações de uma forma geral, descobrir a origem, vem o que nós chamamos de processo de aceitação, que nada mais é do que, se nós falarmos de 12 passos, nós vamos falar sobre o primeiro passo. Eu efetivamente aceito, mas não é aceitar em si a autossabotagem, é aceitar tudo aquilo que não foi do jeito que eu queria, tudo aquilo que eu imaginava e me decepcionou, todas as pessoas que eu queria que agissem de uma forma e agiram de outra, todos os sonhos que eu tive e não foram realizados, todos os comportamentos que eu tentei desenvolver, mas não consegui. Aceitar as raivas que eu já passei, mas entender que eu não preciso mais me vingar. Aceitar que as pessoas não precisam corresponder ao que eu quero, enfim. Aí a gente entra num processo de desconstrução de crenças, de desconstrução de questões que eu tinha há muito tempo elaboradas dentro de mim como grandes verdades, né? E depois que eu trabalho isso num processo realmente de autoaceitação profunda, de todas essas questões, eu saio do papel de vítima, que normalmente é o papel que o autossabotador vivencia com mais frequência, e entro no papel de autorresponsabilidade. Ou seja, eu sou responsável por que parte disso que está acontecendo? Isso não é só culpa do outro, do mundo, do universo, do governo, sou vítima do mundo, tudo deu errado na minha vida. Qual é a minha parcela em tudo isso que deu errado? Não tem como nós não termos parcela. Os relacionamentos são retroalimentados. Tudo aquilo que aconteceu na minha vida, eu tive uma parcela de responsabilidade. Eu aceito e olho. Estou me sentindo levando um tapa na cara. Luciana, você acredita que foi exatamente isso que as meninas falaram no curso ontem? Quando a gente terminou a aula, todas elas falaram. Essa aula foi a aula dos tapas na cara. Até criamos um meme, viu? De tapas na cara, de tanto que foi essa aula. Né, meninas que estão no curso? Foi isso mesmo. Muito bem. E aí, por fim, depois da autorresponsabilidade, eu vou iniciar o meu processo de autocuidados. Aí sim, eu vou fazer um planejamento de como eu vou me nutrir de tudo aquilo que eu passei a vida inteira esperando o outro me nutrir, né? Vou buscar aquilo que o outro, eu achava que o outro tinha que me dar e que eu entendo que não é o outro. Não é minha mãe se ela estiver viva, não é meu pai se ele estiver vivo, não são meus filhos, não é meu cônjuge, não é ninguém. Sou eu. E aí vem o planejamento de autocuidados,
que nós vamos falar sobre isso numa outra live, né? Que eu acho que o autocuidado é algo que talvez ainda seja um pouco abstrato para muitas pessoas quando a gente fala sobre o tema. Então, na semana que vem eu vou trazer esse tema para a gente falar melhor, tá bom, gente? Bom, são 18h40, eu vou finalizar a fala para que eu possa, então, agora responder as perguntas de vocês. Eu vou iniciar pelas perguntas do Instagram, porque vocês sabem que o Instagram, ele simplesmente derruba a gente a 1 hora de live. E aqui no Face a gente consegue ficar um pouquinho a mais. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, e aí vai ajudando todo mundo, tanto do Face como do Insta, certo? Bom, então, meninas todas, muito obrigada, meninas e meninos, pela presença de vocês que estão aqui no Insta. A gente também tá no Face, vocês vejam a melhor forma de vocês assistirem as lives. Elas ficam gravadas depois no IGTV, tá? Vamos ver o que tem aqui de comentário e pergunta. Mislene de Rio Claro. Parabéns, querida, você é maravilhosa, nos ajuda muito. Boa noite a todos. Você está linda, Romina. Aprendo muito com você. Obrigada. Doutor Arthur Guerra, uma figura ilustre na nossa live. Muito obrigada pela presença, doutor Arthur. Minhas amigas queridas aqui, minhas companheiras que estão sempre aqui. Áurea, muitas de vocês eu estou conhecendo agora. Mandem oizinho, mandem de onde são pra gente saber, né? Pra gente começar a criar essa conexão. Célia, Vitória, que eu já mandei beijo, minha colega, Sandra Marques do Cratode, grande responsável pelos atendimentos, pelo tratamento de tabagismo do Cratode, algo muito importante para todos nós. Áurea, Romina é referência em família e codependência, excelente profissional, obrigada, querida. Beijos para todas vocês, para todos. E entre eles, né, eles se conversam. Oi, que bom que você está aqui. Nossa, como eu me saboto se é assim que se diz. Exatamente. Eu também faço isso, se reconhecendo, né? Olá, Romina Miranda é imperdível. Quando não dá tempo em real, sempre assisto em outra oportunidade. Que bom, gente. Tânia de João Pessoa, queridona, tudo bem? Estou me sentindo levando um tapa na cara. Me desculpe, Luciana, não era essa a intenção, mas eu já estou sabendo que causa esse efeito. É aquele tapa, sabe? Aquele tapa que a gente precisa levar para mudar. Qual a minha responsabilidade diante da desordem que tanto me queixa? É isso mesmo, Áurea. Foi isso, inclusive, que a gente falou no grupo ontem também. Criamos um postzinho. Criamos não, buscamos esse postzinho, né? Qual é a minha responsabilidade diante da desordem que tanto me queixo? A autorresponsabilidade, né? Meninas, façam suas perguntas. Qual é o melhor exercício para eu não me sabotar? Então, Cris, é esse processo que eu estava te falando, né? Que eu estava falando para vocês. Ó, tá começando a encher de bichinho de luz aqui. Não sei como que eu vou fazer. Qual o melhor exercício para eu não me sabotar? É esse processo todo que eu disse para vocês. Consciência, origem do comportamento, autorresponsabilidade, aceitação e autocuidados. Um processo, né? Felipe de BH, bem-vindo. Guanambi, Bahia, que legal. Tânia, temas maravilhosos, querida. O tapa para acordar. É isso mesmo. Bom, aqui no Insta eles estão mais comentando. Vamos ver aqui se tem. Ah, tá. Romina, tudo que você falou coincide com o que vivi. Meu marido, dependente de recuperação, percebeu que eu precisava me autoavaliar a partir do momento em que eu mudei de atitude, como também me conscientizei. É isso mesmo, né? Senão a gente espera só que ele mude e a gente não. A gente fica parada lá esperando o milagre do céu. E não é por aí, né, gente? Obrigada a vocês, viu? Vou aqui agora para as perguntas do Face. Onde foi necessária a minha mudança? Exatamente. Vamos para as perguntas do Face, que também vão auxiliar vocês aqui do Insta. Aprendendo sempre com a Romina, Su, queridona, Nara, boa noite, que bom poder estar aqui, boa noite, Elizabeth, Cleide, Aline, Regiane, que ontem nos deu uma aula sobre acolhimento de criança interna, né, Rê? Boa noite a todos, Cleide, obrigada, boa noite, sou do grupo Grata Limeira do AE, Alessandra, querida, Projeto Laços,
Eu deixei meu filho viver a vida dele com suas responsabilidades, está cheio de dívidas e no uso frequente de cocaína. Acho que programou um suicídio, está num CTI de hospital e eu me nego a interná-lo involuntariamente. O hospital está tentando fazer essa internação. Vive dizendo que vai se matar para eu sofrer. Poxa vida, Sueli. É complicado quando a situação chega nessa questão do suicídio, da ideia do suicídio, né? Eu acho que é importante até a gente falar um pouquinho rapidamente sobre, sendo esse, né, o mês de setembro, o mês de prevenção ao suicídio, o mês de olhar, de cuidado, do quanto isso está presente, né, tanto na questão da dependência como da codependência, como ronda essa questão, e o quanto é importante que a gente esteja atento, né, o que realmente pode ser uma manipulação e do que realmente pode ser uma sinalização ou uma ideação suicida. Desejo que as coisas melhorem para você, Sueli. Boa noite, Inês. Juan, como faz para fazer curso com você? Quero aprender com você. Eres lo máximo. Muito obrigada. Uma internação involuntária pode salvar uma vida, por mais que nos doas você pode salvar seu filho. Concordo plenamente com a intervenção da internação involuntária. Adriana de Recife, a Rê colocando aqui o e-mail do projeto Laços. Ela está respondendo para o Juan, né? O e-mail do projeto. Obrigada, Rê. Concordo plenamente, a internação involuntária já salvou muitas vidas. Boa noite. Morava no sítio e era responsável pelos meus 2 irmãos. Sofri muito. Isso mesmo, Maria. Ser responsável pelos filhos na infância ou na adolescência pelos irmãos é uma inversão de papéis, né? Tema importante para nosso autoconhecimento. Meu caso também é este, mais de 10 internações. Estou assim, querida Romina. Protásio, psicólogo em Joinville, obrigado. Nossa, como você me descreveu toda. Su, um exemplo bem bobo, mas real. Eu ajudo um familiar diante de toda essa situação da pandemia. O fato de fazer compras no mercado, por exemplo, se eu não comprar para ele a mesma coisa que eu compro para mim, eu me sinto egoísta. Se eu comparo um produto mais barato, inferior ao meu, eu me sinto egoísta. Ou, por exemplo, se eu compro uma marca inferior, que a pessoa gosta por estar mais cara, eu me sinto mal, sendo que a pessoa gosta mais por causa da marca, se eu não vejo essa necessidade. Sim, isso não é um exemplo bobo, é um exemplo real de sempre colocar o outro na nossa frente, né? Ou seja, agradar o outro para ser amada, para, né, o comportamento de agradar, que a gente sabe que é prevalente na codependência. Eunice, o meu filho adicto sempre fez isso, começava vários cursos e projetos e não dava continuidade. Então, a procrastinação, a autossabotagem, ela é parte integrante da dependência química. Se nós pensarmos os comportamentos de recaída, na verdade são o quê? Autossabotagem. Muitas vezes eles estão num processo, mas entram num processo de autossabotagem ao recair ou ao começar a ter comportamentos inadequados que podem levar à recaída. Então, é algo presente tanto na dependência, como na codependência, como de uma forma geral, né? Aqui nós estamos focando em nós, para que nós possamos olhar os nossos comportamentos na codependência. Claro que entra, Su, claro que entra. Oi, trabalho num abrigo. Cris, Romina querida, excelente como sempre. Quanta gratidão. Obrigada, Romina, você nos ajuda bastante. Olá, sou Lidiana, de Minas Gerais, Viçosa. Sou Renata, do Rio de Janeiro. Há uma semana conheci o Amor Exigente. Posso garantir que em uma semana eu tenho me sentido uma nova pessoa, seguindo como mantra, nada muda se eu não mudar. Realmente essa live de hoje você me descreveu toda. Agora eu vou trabalhar minha conscientização. Isso mesmo, Renata. Começa, né, um processo, um passo de cada vez, e a gente vai conversando sobre isso em outras lives, principalmente para a gente falar um pouquinho sobre o processo de autocuidados, que eu vejo que às vezes fica abstrato mesmo para muitas pessoas que estão no núcleo da codependência, ainda não conseguem entender, né, o que representa realmente autocuidados. Sou a Rosilda de Campinas, bem-vinda, Rosilda. Edinalva, hoje tem 7 dias que conversei com meu filho, pois mora na minha casa. Dei a opção de se tratar ou sair de casa. Ele ficou bravo, disse que não ia, que sairia da casa 2 caixões, o meu e o dele, tipo ameaçou para me calar. Mas continuei a conversa calmamente, mesmo com ele exaltado, e disse que está nas mãos dele a decisão. Ficou sem falar comigo mais 3 dias, etc.
Estou me fortalecendo com a E, com Gabriel Mora, estou em paz, nunca pensei que faria isso. Você me ajuda muito, Romina. Só gratidão a todos. Querida Edinalva, sem dúvida não é fácil, né? A vivência com o dependente, às vezes a gente conversa especificamente sobre, mas sinta-se acolhida mesmo hoje, a gente falando mais especificamente sobre o tema da autossabotagem. Emília, sou de Alagoinha, tenho que aceitar o passado para não reproduzir. Selma, é isso mesmo, né? Quanto nós temos dificuldade de aceitar os nosso passado, seja nosso pai, seja nossa mãe, nossos cuidadores, as pessoas que de alguma maneira influenciaram na nossa vida de uma forma que não foi bacana, né? Somente a partir dessa aceitação, dessa honra, desse perdão é que nós vamos poder não reproduzir mais esses papéis. Isso é muito importante, né? Boa noite, paz e luz, Matozinhos, Minas Gerais. O que fazer com relação à autossabotagem, com relação ao dinheiro? É a mesma coisa, Eliane, é o mesmo processo, né? Provavelmente, se nós imaginarmos que o processo de sabotagem ele está ligado à compulsividade, que é a compulsão por repetir, cada um pode desenvolver uma compulsividade de uma outra forma. Então, eu sou compulsivo a dever, a comprar. Gasto todo o meu dinheiro até não ver R$ 1 na conta. Aquilo me faz muito mal. Eu me encho de dívidas, fico perdido, não sei como lidar, ganho bem ou ganho mal, mas eu nunca tenho paz financeira. É um grande processo de autossabotagem. Eu não mereço estar bem financeiramente, eu preciso reproduzir um padrão de dor para mim, é algo que me faz mal. E aí a gente volta para esses passos: conscientização, origem do comportamento, tentar detectar da onde você tem esse comportamento, quais são os gatilhos que fazem você iniciar esse processo de ir para a compra, de ir para a situação de dever, né? Quais são os gatilhos que fazem você sentir isso, e aí dar continuidade nesse processo que nós já falamos aqui. Regiane, lindo momento do acolhimento de minha menina, gratidão por você e pelas meninas, foi maravilhoso ontem, Rê. Márcia do Aê de Jundiaí, boa noite, Andreve. Renata, muito obrigada, querida, tu és um ser de luz, que poder superior te abençoe de sempre. Obrigada, obrigada, meninas. Gratidão, Romina, para quem não conhece um grupo, fica a sugestão do grupo de amor exigente. Sempre de grande importância nosso autoconhecimento, um passinho de cada vez, um despertar a cada domingo. Muito obrigada por tudo sempre. Meninas, muito obrigada, eu que agradeço. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Aqui no Insta eles estão se ajudando aqui. Que bom, gente. Muito obrigada pelo apoio que vocês dão uns aos outros aqui. Bom, e agora eu gostaria de falar para vocês a respeito desse meu novo projeto, que eu fiquei de falar aqui no finalzinho. Eu tenho uma colega de trabalho, que alguns de vocês já conhecem, colega de vida e de trabalho, né? Nós tivemos uma grande experiência juntas na época do Lenar de Família, quando nós viajamos o Brasil para poder pesquisar famílias de dependentes químicos. Ela é especialista em dependência, ela é psicóloga, ela vem trabalhando muito com os dependentes químicos, e eu, na toada aqui que vocês já conhecem, trabalhando a codependência, a família, e nós então resolvemos nos unir para realizar um curso voltado para as famílias de dependentes de álcool e drogas. Esse curso chama-se Jornada da Família. Ela é a minha amiga Vanessa Sola. As meninas aqui do Projeto Laços tiveram a oportunidade de conhecer a Vanessa numa aula na semana passada. Muitos de vocês conhecem a Vanessa. A Vanessa trabalhou muito tempo no Alamedas, chamado hoje Clínica Gressos, né, é a clínica Dr. Ronaldo Laranjeira. Nós trabalhamos juntas nesse projeto e em outras. E eu e a Vanessa, então, resolvemos criar esse projeto que já está sendo, estamos com ele embrionário aí há um bom tempo, gestantes do Jornada da Família há um bom tempo. E hoje estamos lançando oficialmente Jornada da Família aqui nessa live, e vamos fazer uma série de lives a partir do dia 1º, que é uma terça-feira. Vamos fazer dia 1, dia 8 e dia 15, lives específicas para famílias de dependentes químicos.
sob um olhar amplo em relação ao manejo familiar, ao papel da família como um todo, diferente daquilo que eu venho trazendo aqui, que vocês sabem que são temas focados no autoconhecimento da codependência, mas com a Vanessa a gente vai fazer um trabalho em dupla, onde nós vamos usar quais recursos no Jornada da Família? Psicoeducação, técnicas comportamentais, exercícios sistêmicos, que vocês sabem que é a minha prática como terapeuta familiar sistêmica. Vamos usar técnicas de mindfulness, que são as técnicas de atenção plena, que a Vanessa também é especialista na área. Vamos trazer um conteúdo de autoconhecimento, mas também de manejo das relações familiares onde existe a dependência química. Esse curso vai acontecer em 9 aulas, vai iniciar no dia 22 de outubro, 9 aulas todas as quintas-feiras, das 8 da noite às 10 da noite. É um curso ao vivo, vai ser realizado pela plataforma Zoom, ele é online, porém ao vivo, não é um curso gravado. E nós vamos estar juntas em todas as aulas, trazendo temas especialíssimos e super importantes para que vocês consigam fazer essa jornada. O que é a jornada? É um caminho, né? Então eu inicio dessa forma, com tais dificuldades, com tais dúvidas, e eu vou percorrer um caminho conduzido pela Romina Miranda e pela Vanessa Sola, para chegar num outro patamar em relação às questões relacionadas às relações interpessoais, pessoais e familiares, no que se refere à questão da dependência química, do álcool e outras drogas, do manejo das famílias que vivenciam essa situação. Para quem quiser conhecer o projeto, eu vou agora escrever aqui, porque as minhas assistentes ainda não sabem, mas é jornada, vou escrever aqui antes que as minhas assistentes, tá demais, né, menina? Jornada da Família, @blogspot.com. Então, nesse blogspot.com, nesse jornada da família @blogspot.com, nesse endereço, nesse link que eu coloquei aqui, fixar, agora eu já sei fazer isso. O que vai acontecer? Vocês vão ter toda a programação do projeto, vão conhecer a minha, a Vanessa, os nossos currículos, como vai funcionar o projeto, quanto custa, como paguem, como podem pagar, na verdade, e lá vocês podem fazer a inscrição de vocês, tá certo? Nós temos também um Instagram, Jornada da Família. Eu não sei bem, eu sou péssima, como vocês já sabem, com essas coisas, estou sem o endereço aqui. Vanessa, se estiver assistindo, Van, se você quiser publicar o endereço aqui no Instagram, eu pego também aqui coloco aqui no Face também, mas vocês já sabem que a partir de agora eu vou estar divulgando em todas as redes, vou estar divulgando no meu Insta, no meu Face, todos os passos aí para quem tiver interesse em participar da Jornada da Família, que é um conteúdo mais abrangente nessa questão do cuidado com os familiares de dependentes químicos, mais abrangente no sentido de, ele não é focado, por exemplo, como o nosso projeto Laços, que ele é focado na relação conjugal. O Jornada da Família, ele é para a família toda, pais, filhos, cônjuges, irmãos, enfim, todas as pessoas que de alguma maneira se sentem impactadas pelo uso e abuso de substâncias dos seus entes queridos, venham participar conosco da Jornada da Família. Voltando aqui, que já está acabando daqui a pouco o nosso tempinho aqui no Insta, gosto muito de suas posições, obrigada, Fernanda querida. Célia, meu filho vive dizendo que vai se matar. A Áurea aqui dando o seu retorno para essas pessoas. A Vanessa tá aqui, sim. Vanessa Vida Pulsional. Van, se você ainda tiver, escreve aqui o nosso Insta. Romina é uma profissional diferenciada, sou apaixonada. Como se inscreve na jornada, Áurea? É só entrar nesse blog. A Vanessa colocou aqui, ó. O Insta é @jornada.da.família. Esse é o Insta, tá? O Instagram para quem quiser seguir Jornada da Família, que a gente está começando a divulgar hoje. Então tem pouquinha coisa, mas vocês já podem entender. E para quem quiser participar do Jornada da Família, vocês entram no blog, que tem todas as informações sobre os valores, a programação, as datas. É o jornadadafamilia@blogspot.com.
tá? Depois eu vou fazer um postzinho aqui também, para que fique fixo para vocês. Isso, entra no Instagram da jornada, manda direct, Áurea, você tem meus contatos, tá? Quem quiser saber mais, fiquem à vontade. Nós vamos começar dia 22 e, como vocês sabem, os nossos cursos de uma forma geral, tanto laços quanto jornada, eles têm um número determinado de vagas, porque são cursos onde a gente pretende dar a vivência, dar o exercício. Então, quem quiser participar, garanta a sua vaga. 26 segundos restantes no Insta, vamos fechar aqui. Um beijão para vocês e até semana que vem. No Face ficamos mais um pouquinho, porque o Face não nos desconecta, ele não nos fecha a porta assim de repente. Então aqui a gente finaliza, né, a nossa live. Vou dar mais 5 minutinhos para vocês dizerem aqui se tem outras dúvidas. Deixa eu ver aqui. Amores de gente Joinville, parabéns aos participantes. Planejamento de autocuidado, tenho que cuidar do meu emocional com prioridade. Vamos falar disso semana que vem, viu, Inês? Planejamento de autocuidado. O livro Até que a Droga Nos Separe também tem um capítulo específico sobre autocuidados, é bem bacana. Nós temos exercícios no guia de autocuidados que são super importantes também, tá? Estamos juntas aí para fazer planejamento de autocuidados, viu, meninas? Vanessa, foi pensado com muito carinho por nós para vocês. Todos são muito bem-vindos. É isso aí, Van. Foi com muito carinho mesmo. Já faz um tempo que eu e a Vanessa estamos trabalhando nisso, unindo as nossas forças, não só acadêmicas, teóricas ou experiências profissionais, mas unindo principalmente a nossa vontade em levar informação, em poder proporcionar para o maior número possível de pessoas que muitas vezes não têm condições de fazer uma terapia individual com a Vanessa ou uma terapia individual comigo, que possam, dentro do programa Jornada da Família, ter acesso aos conteúdos relacionados à dependência química e ao manejo familiar. Site para baixar o livro Codependente. A Selma está pedindo. Vou escrever aqui. Selma. Eu tenho medo às vezes de escrever e encerrar o vídeo. Selma, é o que é codependência.com.br, tá? Esse você baixa o livro gratuitamente. Deixa eu descer aqui, que eu acho que acabei subindo. Boa noite. Selma, te passei aqui. Odete, muito obrigada, viu, pela sua presença sempre. Estou aprendendo cada dia com você, Romina. Suas reflexões são fundamentais para o nosso processo de mudança. Obrigada. Inês se sente culpada pela separação dos filhos adictos. Ao trancos e barrancos, mantive um casamento de 40 anos. Depois do diagnóstico de câncer em mim, o nosso relacionamento mudou para melhor. Eu me sinto muito mal em não conseguir com que meus filhos aceitem ajuda. Um processo, né, Inês, querida? Rita, Romina, meu esposo está há 7 meses na clínica, tenho medo dele sair e continuar achando que eu tenho que cuidar dele mesmo depois da internação. Me liberte de tudo isso, estão até dirigindo, saindo com os meus filhos no final. Me libertei de tudo isso, estou até saindo, dirigindo com os meus filhos nos finais de semana. Tenho receio de não querer ter uma vida a dois e continuar casada. Não tenha receio, você tem que ser feliz, Rita. Casada ou não casada, não tenha receio de ser feliz. Aí vem a crença do automerecimento, você percebe? Eu tenho medo de me separar, de não querer mais ficar casada. Se for para você ser feliz e achar que você merece uma vida diferente, ótimo. Se não, tente continuar. É automerecimento. Pensa um pouquinho nisso, Rita. Cristiane, gratidão, estou me conhecendo, estou fazendo muitas coisas que ao lado dele não conseguia. Isso é certo? Claro que é. Tá vendo a culpa, Rita? A culpa e o não merecimento. Eu não mereço ser feliz, então se eu me separar e isso for bom pra mim, eu não mereço. E por outro lado, estou certa em fazer coisas que para mim que eu não conseguia fazer com ele? Claro que tá. Né? Sente culpa por não conseguir fazer com ele? Não. Se sinta feliz por estar conseguindo fazer e quem sabe vocês vão conseguir fazer juntos. Se não quiserem fazer juntos, não conseguirem, cada um tem autonomia para ser feliz também. Renata, quero muito fazer esse curso, como faço? Entra nesse blog que eu te passei, que eu fixei aqui, Renata, que é o jornadadafamilia@blogspot.com. Adriana de Bauru, Vanessa maravilhosa, novo projeto. É isso aí, Júlia, já conheceu a Vanessa, né?
Site para baixar o livro já coloquei. Que legal, meu presente de aniversário 22/10. Amor exigente Joinville, parabéns, planejamento de autocuidado, foi pensando em vocês, gratidão, gratidão, quanto custa o curso? Tem várias formas de pagamento, os valores estão no site, por gentileza, Gislaine, acesse para você conhecer como é que funciona. Gratidão por tudo, obrigada, querida. Bom, estamos chegando ao final, então, da nossa live, certo? Eu vou deixar aqui mais um tempinho, se vocês quiserem escrever mais algo, perguntar especificamente sobre os processos de autossabotagem. Acho que vocês estão sabendo bastante sobre o tema, hein? Que hoje não surgiu muita pergunta a respeito dos processos de autossabotagem. Às vezes tem lives que vocês ficam mais focadas no tema, outro que vocês abrem um pouco mais, né? Fiquem à vontade para perguntar o que precisarem. Caso não, a gente já vai finalizando por aqui e ficamos combinadas de na próxima semana fazermos uma live de autocuidado. Acho que vai ser bem bacana, de planejamento de autocuidado, né? Eu vou trabalhar com vocês mostrar para vocês uma atividade que a gente trabalha bem bacana para que vocês possam construir o planejamento de autocuidado de vocês. Délia, que pena, cheguei atrasada. Não tem problema, Délia, ela fica gravada aqui. A única diferença, né, gente, de ver ao vivo e ver depois é que ao vivo vocês podem perguntar e eu respondo ao vivo. Depois, aí vocês podem assistir, mas não tem essa interação. Mas eu vejo que vocês assistem bastante e mais do que isso, eu sou extremamente grata. Gratidão, Lúcia, querida. Extremamente grata pelos compartilhamentos que vocês têm feito das lives, né? Isso é muito importante. Gratidão, Su, obrigada, viu? Boa noite, meninas e meninos. É muito importante que vocês compartilhem. Se cada pessoa que estiver aqui compartilhar uma vez a nossa live vai chegar a muitas outras pessoas que vão ter acesso ao que nós tivemos hoje, vão ter acesso ao que é codependência, as questões específicas hoje da autossabotagem, a ideia dos grupos de apoio, enfim. Eu agradeço vocês e continuo pedindo que vocês façam isso, né? Assim como o conhecimento chega a nós precisamos levar o conhecimento, porque muitas pessoas, por mais que nós achemos que não, muitas pessoas não sabem o que é codependência, não sabem que estão sofrendo por causa dos seus entes queridos usuários, e o nosso papel, a nossa responsabilidade social é, a partir do momento que nós, de alguma maneira, entramos em contato com essa verdade, a gente precisa levar essa verdade para outras pessoas. Então, esse é o único pedido que eu faço a vocês, que vocês compartilhem a live, que cada um possa compartilhar a live, para que a gente possa chegar aí a mais e mais pessoas sempre. Gratidão, flores. Amanda, meu marido internado há 30 dias numa clínica. A codependência é tanta que me senti culpada por ter ido cortar o cabelo e ele surtar na primeira visita que vem. Puxa, Nanda. Sim, a culpa por se cuidar, né? Veja essa sua percepção. A codependência é tanta que me senti culpada por cuidar de mim. E medo de que quando ele chega, ele ache ruim que eu cuidei de mim. Codependência, talvez um pouco de relacionamento abusivo. Preciso olhar para isso, Ananda. Mas é isso. Que bom que você já sabe que isso tem que ser mudado. Compartilhar sempre, temas importantíssimos. Muitas famílias sem acesso à informação de ponta. Isso é verdade, Noemi. Às vezes tem pessoas que me chamam que, nossa, não sabem, nunca ouviram falar. E para nós isso é um comum que a gente conversa todo domingo. Parece a nossa sala de bate-papo de casa aqui. Venham, gente, passar o domingo comigo. Vamos tomar um chá, vamos tomar uma água e falar de codependência. Para nós isso já é tão trivial, né? E para nós já é tão importante. Imagine para as pessoas que ainda não conhecem nada do que significa o universo da dependência e da codependência. Então eu convido vocês, um a um que estão aqui, a que compartilhem as lives da forma que vocês acharem adequado, mas que nos ajudem a levar a mensagem, que esse é o grande motivo de tudo. Na minha vida, pelo menos, levar a mensagem. Mas eu fui igual.
É isso aí, foi, né? Fui com medo, mas fui, né, Ananda? Obrigado pelas informações. A autossabotagem nos traz muitos sofrimentos e decepções com nós mesmos. Exatamente, querida. Mas vamos trabalhando para nos libertarmos desse padrão, para que nós possamos melhorar cada vez mais, certo? Meninas e meninos, vou fechando por aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês todos os domingos, às 18 horas. Nos encontramos na semana que vem. Quem precisar, tem aí os meus números, os meus contatos. Agora também aqui o contato do nosso Jornada da Família. Quem quiser estar conosco vai ser um grande prazer. Silvia Sabino de BH. Me disseram que não tenho autoridade, mas acho que os meus filhos não têm respeito por mim. Só tenho um usuário e as duas filhas têm problemas com respeito. Eu sou divorciada e estou só nesta lida há 2 anos. Obrigada por ouvir, agradecida. Meu pai era alcoólatra e trato com psicóloga. Que ótimo, Silvia. Muito feliz de saber que você está em tratamento. E com o tempo eu tenho certeza que você vai entender como seus padrões familiares com seu pai alcoólatra podem ter trazido a você um modelo que de certa forma se coloca numa hierarquia diferenciada e que acaba fazendo com que essa situação disfuncional entre na sua família. Mas se tratando, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver isso, tá certo? Gente, eu dou tchau e vocês não saem. Eu já falei semana passada que eu tô que nem telefonema de namorado. Desliga você! Não, desliga você primeiro, né? É isso, meninas e meninos. Muito obrigada por hoje. Um grande abraço e até semana que vem. Mais uma vez, gratidão a vocês, ao Poder Superior, meu querido Padre Haroldo, que me proporciona sempre a vontade de levar a mensagem. Em nome dele, em nome da minha espiritualidade, do meu poder superior que me rege, que me guia, que me ajuda a ter vontade de cada vez mais compartilhar com vocês os ensinamentos que eu tive a oportunidade de acessar e que eu tenho certeza que vocês também, pouco a pouco, vão acessar e vão conseguir reconstruir as vidas de vocês pessoais e as vidas de vocês familiares. Marion, meu irmão adicto procura só eu para ajudar. Mais um motivo, né, Marion, para você se cuidar, para estar pronta para ajudá-lo, tá certo? Beijão, gente. Até domingo que vem. Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, gente.